através da sua palavra. Lord, speak to us through your word. Espírito Santo, Holy Spirit, fale conosco. speak with us. Fala o coração da sua igreja, Speak into the heart of your church. que traga transformação, Lord, bring traga mudança de transformation, atitude, changes of attitudes, traga salvação. salvation. É no seu nome, Jesus, que eu oro e And agradeço. we pray in your name and thank you, Jesus. Amém. Amen. Pode se sentar. You may be seated. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Tudo bem com vocês? Are you Amém. okay? O título dessa mensagem, por incrível que pareça, né? Gratidão. The title of this message, as incredible as it may seem, is gratitude. The É same que thing Deus that- continua falando conosco, I né? think that God is continuing to speak with us. Então, gratidão, é fácil de falar gratidão, né? It's easy to say the word gratitude, isn't it? Sempre Deus fala comigo, ó Sérgio, você sempre fala, graças te dou, Pai. God always says to me, you should say, I give you grace. You give me grace, Father. Mas isso sai do seu coração mesmo? But saying this to God, does it really come from your heart? É na onde que Deus quer falar comigo quando Ele fala isso. And this is where God wants to speak with us when he says this to me. Então, para falar de gratidão, nós temos que passar por processo, ver a raiz da gratidão. So in order to talk about gratitude, we have to get to the very root of it Onde nós podemos ter parâmetro do que é gratidão. so that we can have an idea of what gratitude actually is. Então, essa semana Deus ministrou muito a respeito de gratidão no meu coração. So this week, God ministered into my heart a lot about gratitude. Eu quero que Deus continue falando ao meu coração e fale também ao seu coração a respeito de gratidão. And my wish is that God will continue to speak into my heart and your hearts about gratitude today. Fale ao seu coração também sobre gratidão. 3 pessoas, glória a Deus. Então, estou pregando para 3 pessoas aqui. Amém? Então, para que haja um realinhamento no nosso coração. So that our hearts can become realigned with him today. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Let's go to 1 Thessalonians chapter 5, verse 5,18. 18. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma Bíblia nova que foi lançada no Brasil e para todo mundo. Nova versão transformadora, tá? É muito boa essa versão. A Bíblia todas são boas, mas essa versão é uma versão mais compreensível, mais fácil nós entendermos. Obrigado. Então diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. The New International Version says, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Então está falando para nós sermos gratos So this is telling us to be thankful em todas as in circunstâncias. every situation. Assim como a Paola falou, é fácil nós agradecermos a Deus quando nós estamos bem. As Paula said, it's easy for us to be thankful when everything is going okay. Mas quando as coisas estão faltando na nossa casa para nós, como é que fica? But when things are not going so well, when we don't have what we need in our homes, how are we? Então, esse contexto, a palavra de Deus diz para nós sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias. So we have here this passage saying that we need to be thankful to God in every situation. Então, vamos falar sobre gratidão, mas antes disso, todos têm um chamado de Deus para a sua vida. And we're going to talk about gratitude, but before this, I want to just talk about the purpose that we have in our lives, because every one of us does have a purpose. Você sabe o chamado de Deus para a sua vida? Do you know what God has called you to do? Pega a mão para mim ter uma noção, quem sabe, do If chamado you- de Deus para as suas vidas. Have an idea of what God has called you to do? You can raise your hand. Nós temos aqui pastores, Do É we lógico que eu have vou falar de pastors pastor, here? né? Yeah. nós temos aqui profetas, Do we have prophets here? nós temos aqui evangelistas, Do we have evangelists here? temos apóstolos, Do we have apostles here? temos mestres, And teachers. nós temos intercessores, We have persons who intercede nós temos músicos. and persons who play music. Então, para nós entendermos
que nós temos um chamado de Deus. So we need to understand that we do have a call from God. Eu não quero tirar esse chamado de Deus que muito tempo Deus tem colocado no meu coração e no seu coração. You know, I don't want to take away or belittle this call that God has in your heart. Aquilo que Deus falou com você continua sendo aquilo que Deus ministrou ao seu coração. And what he called you to at first, no matter how long ago it was, is what he's still calling you to do. Mas eu quero aprofundar mais a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. But I want us to go a little bit deeper about this call that God has for us. Então o ministério vem a ser o chamado que Deus tem nos dado. So your ministry is what God has called you to do. É uma palavra glamourosa, né? Ministério. It's a great word, no, ministry, your ministry. Não é bonito falar, sou ministro. Oh, it's nice to say, oh, I'm a minister of Sou this and ministro that. do Senhor. Oh, I'm a minister of the Lord. Gostoso, né? Mas ministro nada mais, nada menos é aqueles que vai trabalhar. É But- serviço. But what we understand, a minister is someone who does the work of God. That's Quando eu what. digo, eu sou ministro do Senhor, eu trabalho para Deus. So when I say I'm a minister of God, it means I work for God. Então vamos colocar aqui, todo mundo tem um chamado, todos nós temos um chamado. So let's say that everyone here has a calling. Alguns já sabem os chamados. Most and some know their calling already. Eu creio que a maioria sabe o chamado que Deus tem para a sua vida. And I believe that most of us have a call of God for our lives. Então, se tratando de ministério, então eu sou pastor, então você coloca um paletó aqui, então eu sou o pastor. So, you know, I may say, oh, I'm a pastor, and I put on a jacket, I'm the pastor. Então as pessoas veem eu lá de fora e falam, aquele cara é um pastor. And the persons outside will look at you and say, oh, he's the pastor. Pela minha aparência exterior. Just by looking at my appearance. Então, eu vou pegar esse meu ministério. You know, so I'm going to take this as my ministry. Vou colocar aí no canto aqui. You know, I'm going to take off my ministry here. I'm going to put it aside right now. Isso aqui representa não só o meu ministério, como o seu ministério. So this is my ministry, and this is also your ministry. É cantor, Or maybe it's a singer, evangelistas. an evangelist. Nós temos aqui apóstolos. We have apostles here today. Tudo as well. chamado de Deus. Whatever the call of God is. Então deixa ele aqui que nós vamos falar sobre gratidão. So let's put aside your ministry, Então responda no seu coração. Você we're sabe o chamado de Deus que Deus tem para a sua vida? and we're going to talk about gratitude. So open your hearts to that idea, gratitude to God. Então, se nós queremos entender o que é gratidão, nós temos que entrar naquilo que nós chamamos de ingratidão. So if we want to understand what it is to be grateful, we first have to look at what ungratefulness is. Então, para mim saber se eu sou grato a Deus, eu tenho que saber o que é ingratidão, se eu não estou praticando ingratidão com Deus. So if I'm going to have gratitude towards God, I first have to understand what it is to not be grateful to God. Então, Êxodo 15, 24, So if we go to Exodus chapter 15 and we look at verse 24, Exodus 15, verse 24. Êxodo 15, 24. Todos encontraram? E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Ponto de interrogação, uma pergunta que eles estão perguntando. Que beberemos? Êxodo 15, 24. E depois, Êxodo 16, 2 e 3. And then we're also going to look at Exodus 16, the next chapter, verses 2 and 3. Êxodo 16, 2 e 3. Chapter 16, 2 and 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Fizeram o quê? Reclamaram. Disseram-lhes os israelitas, que dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Okay. Reading Exodus chapter 15, verse 24 first. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Then let's jump to 16, verse 2. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Então, esses textos lidos aqui, bem claro, né? Então, houve uma insatisfação daquele povo de Israel. So we're seeing that there was an insatisfaction, lack of satisfaction among the people there in the desert. E todo aquele povo
foi tirado da escravidão do Egito. And all of these people had been taken out of slavery in Egypt. A escravidão a pessoa não decide, os donos decidem por ela. When a person is enslaved, they have no decision making. It Então, is their owner that decides eles for não them. tinham esperança nenhuma. So they had no hope. Era um povo preso, escravos. They were imprisoned. Aí Deus os tira, And then God takes them out of that, abre o Mar Vermelho, opens the Red Sea, traz ele para a caminho de Canaã, brings them onto the road to Canaan, a terra prometida. to the promised land. Então eu vejo que Deus nos tira do lamaçal de pecado, do inferno, das mãos, das garras de Satanás. And the same way we see that God takes us out of Satan's grasp and out of the mire and out of the muck that we were in E nos coloca no caminho da salvação. and brings us and puts us on the road to salvation. E nos dá o Espírito Santo para nos dirigir. And he's using the Holy Spirit to guide us. He gives us the Holy Spirit to guide us. Então esse povo começou a ter insatisfação. So then there was this lack of satisfaction that these people began to have. Já teve satisfeito? Have you ever been unsatisfied? Quem nunca teve satisfeito está mentindo aqui, tá? Isso não vem de Deus. You know? Quem nunca foi insatisfeito tem alguma coisa errada conosco. If you have never had this feeling of insatisfaction, then there's something wrong right there, because it happens to everybody. Então, junto com a insatisfação vem a murmuração. And then we have with insatisfaction this murmuring, grumbling. Eles pensam em quê? Em coisas. And they begin to think of things. Porque eles eram escravos naquele local, mas ficavam à beira da panela comendo carne. You know, they were slaves in Egypt, but they sat around the pots eating meat, they said. Quando Deus coloca eles no deserto a caminho da terra prometida, And then when God puts them on the road to Canaan para comer maná, and he puts them there and he gives them manna to eat, começou a insatisfação no coração dele. then insatisfaction, this murmuring comes up in their Aí hearts. começaram a murmuração. And they begin to grumble. Então, nesses dois textos que foi lido por último, So these two texts that we read, a nossa insatisfação vai gerar murmuração e ingratidão. shows us that our insatisfaction then begins to generate lack of gratitude. Então, a murmuração, a insatisfação, isso gera ingratidão no nosso ser. So grumbling generates insatisfaction. E você pode ter certeza, a ingratidão, ela começa por coisas. And you can be sure that this ingratitude, this lack of gratitude, begins with our thinking about things. Coisas que você vai morrer e não vai levar com você. And these things you're going to die and you're not going to be able to take them with you to heaven. Você começa a ser ingrato porque você vê que o seu irmão tem um carro que você não consegue ter. You know, you begin to be unsatisfied and showing gratitude because, oh, your brother has a car that you wanted. Tem uma casa que talvez você não tenha. They have a house and you don't have one. Isso vai gerando uma insatisfação dentro de você. And this begins to generate this insatisfaction within you. Não tem aquilo que eu quero, mas aquele irmão tem. You know, that I don't have what I want, but hey, this brother has it. Eu estou 40 anos na igreja e chega esse irmão aí, abençoado, e o senhor vê melhor ele do que eu. You know, I've been here 40 years in the church, and nothing has happened, but then this new person comes and God is blessing them so much. Então isso acontece com o ser humano. And this happens with us human beings. Mas segundo a palavra de Deus, nós temos que ser grato. But according to the word of God, even in these situations, we have to be grateful. E todas as pessoas, todos nós, como nós estamos insatisfeitos, nós temos só ingratidão. Because when we are unsatisfied, we only can give ingratitude. A pessoa insatisfeita, ela caminha no caminho da ingratidão. And so when this person is unsatisfied, then they begin to walk this road of ingratitude. Pessoas insatisfeitas não têm um coração grato. Persons who are unsatisfied will not have a heart of gratitude. Então você sabe muito bem a respeito de insatisfação, quando você não tem um coração grato por aquilo. So you understand then that you know a lot about insatisfaction then when you find that you don't have a grateful heart. Então quando nós permitimos comparações, eu ouço muito aqui dentro da igreja, quando era no mundo talvez era melhor. For example, we begin to compare things when we are in the church. Oh, when I was in the world, this was better, that was better. Igual esse povo israelita. Just like this Israelite people.
Até então eles eram escravos, You know, they compared when they were slaves, sem esperança, without hope, sem Deus, without God, sem nada. with nothing. Aí ele começou a comparar a vida deles com Deus, com promessa, indo para a terra prometida. And they begin to compare that with the life they now have with God, this walk with God and their journey to the promised land. Ele começou a fazer comparações. And they begin to make these comparisons. E nós comparamos normalmente com coisas simples. And we usually begin to do the same thing with things, you know, simple things. E é fácil, queridos, é muito fácil nós começarmos a comparar. Você mesmo percebe que você está comparando. And it's really easy for us to get into this comparing. Comparamos com situação financeira. You know, we compare financial situations. E muitas vezes o filho do meu irmão, da minha irmã é melhor que meus filhos. You know, sometimes my brothers or sisters' children are better than my children. A minha esposa talvez é melhor, é pior do que aquela outra esposa. Talvez a esposa do fulano então é melhor para mim. You know, my wife isn't as good as that guy's wife. Porque dentro de mim tem husband or- insatisfação. Because we have this insatisfaction within us. Então a insatisfação gera em nós ingratidão. So this insatisfaction then generates ingratitude within us. E nós começamos a comparar. And then we begin to compare. Tem um filme que se chama Amor por Contrato. Amor por Contrato. Okay. There's a film or a movie called Love Contract, Love by Contract. Vai numa locadora que vai falar exatamente sobre isso. Okay. Se você pegar esse filme, você vai ver que vai falar sobre a ingratidão no ser humano. And this film is just about this topic, about the ingratitude of the human being. Eu vou resumir esse filme. Just to give you a summary. Esse filme tem pessoas que vendem produtos de marca. So it's about persons who are selling brand goods. Que tem carro lançamentos, o carro dele é todos os Audis lançamento que You know, eles and tinham. these people have these high value cars. A esposa dele tinha as melhores joias. You know, this guy, his wife had the best jewelry. Eles foram contratados por uma empresa para fazer propaganda daquilo que ele estava vendendo na cidade. And they were contracted by an agency to, you know, make the commercials or the promotions for the things that were being sold in that city. Então, quando eles chegaram com toda aquela pompa, toda cheia de bens, You know, so when they came to that place where they were, you know, they had all these goods that they had to be sold, os vizinhos começaram a olhar ele com outros olhos. you know, and then they came to a point when they earned so much that they had a lot of goods, Aí os vizinhos começaram a adquirir aquilo que eles tinham. their neighbors began to grumble against them. And Para você ter uma noção, taco de golfe da Mizuno, so, que eles vendiam, you know, so for example, the husband had a golf set by Mizuno. anéis, joias, tudo da H. Einstein. You know, they had all these rings and jewelry. Os carros, todos os lançamentos da Audi sempre apareciam na porta da casa dele. Os carros da Audi, marca Audi, tá sempre na porta da casa dele. You know, they always had, you know, high mark cars like Audis in their garage. E ele sempre fazia uma festinha entre eles, convidava os amigos, as pessoas mais prósperas, ou se não os vizinhos, para ver a joia deles. You know, and they always had parties and they invited their friends so that their neighbors could see the goods or the riches that they had. E as pessoas convidadas queriam ter aquilo que eles tinham. As pessoas que eram convidadas queriam ter aquilo que aquele casal tinha. And the persons who were invited, they began to want what this couple had. No final do filme, o vizinho dele acabou falecendo, cometeu suicídio porque ele não tinha condições de pagar a vida que ele estava tendo. And at the end of the film, we see one of the neighbors committing suicide because he wasn't able to get to that stage of riches. Então, através das coisas, So through these things, Satanás trabalha dentro da nossa insatisfação. Satan begins to work on our insatisfaction. Então, é preciso ter aquilo? Não, dá para viver sem aquilo. You know, so we think, is it necessary to have these things? No, it's not. Não é que é pecado ter aquilo. But it's not a sin to have material things. Não é que é pecado você ter um carro da Audi, tá? It's not a sin Lançamento. to have an Audi. Mas pecado é quando você endivida, faz dívida exorbitante para ter aquilo que você não tem condições de ter. The sin is when you put yourself into debt trying to get those things that you want. Então isso gera insatisfação dentro do ser humano.
And these things generate insatisfaction within the human being. E dentro dessa insatisfação gerada dentro dos nossos corações, vem a murmuração. And so when this insatisfaction comes into our hearts, then we begin to grumble. A insatisfação vai gerar para nós inveja, And then it begins to generate envy desonestidade and also dishonesty. e nós não sermos justos nos nossos negócios. And then we begin to be dishonest and unjust in our dealings. E você sabe que Satanás continua patrocinando isso até hoje. And we understand that Satan is the biggest supporter of this type of behavior E up to today. muitos de dentro da igreja. And this happens even with many people within the church. Então, vamos entender que a insatisfação não é contra você ter desejo de alguma coisa. So insatisfaction is not about having just the desire for something. Tudo bem? A insatisfação não é contra você ter alguma coisa. Se você tem, ótimo, glória a Deus. Se você tem condições para isso, maravilha. You know, obviously, if you have the conditions to have something and you have the resources to get something, you can get it. That's Deus nos fine. chamou para nós comer do melhor dessa terra. You know, God has called us to live the best on this earth. Ele quer que você seja empresário de sucesso. You know, He wants you to be successful, a successful businessman or woman. Porque você tendo o caráter de Deus, você vai ajudar aquelas pessoas que precisam. Because you, with the character of God, you can help those people around you. Esse é o plano de Deus para a sua vida. And this is the plan of God for your life. Mas só que não pode ter insatisfação nos nossos corações. But the only thing is that we cannot, in this process, have insatisfaction in our hearts. Então, Deus tem o melhor para a sua vida. So God has the best and wants the best for your life. Se você está passando por alguma dificuldade hoje, Ele quer moldar você. And if you're going through a difficult time now, then God wants to move you and change you. Então, se você souber administrar aquilo que Deus lhe dá, sempre vai estar sobrando. And if you are able and you know how to administer what it is that God has given you, then you will always have more than enough. Porque quando entra em satisfação, nós estamos falando que nós não temos um Deus provedor. Because when we fall into insatisfaction, then we're saying then that we don't have a God, or our God is not able to provide for us sufficiently. Quando eu estou insatisfeito, eu não sei o Deus que eu sirvo. When I show insatisfaction, then it means I don't know the God who I serve. Quando eu estou insatisfeito, então ingrato, eu não sei o propósito que Deus tem para a minha vida. And when I show ingratitude on top of it, it means that I don't understand the purpose of God for E my quando eu life. sei quem eu sou, And when I know who I am, o propósito que Deus tem para a minha vida, and I know the purpose of God for my life, eu tenho um coração grato. I will have a grateful heart. Nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. When we understand the purpose of God for our lives. Como diz a Paula, nós somos filhos de Deus. As Paula said, that we are children of God. Essa semana eu mandei muitos versículos, João 1,12, que diz que nós somos filhos de Deus. You know, I read that verse this week which said that we are, in John 1:12, which says we are children of God. Para quase toda a igreja. And I read it, Para quase toda a igreja. and we sent it to the church. Você acredita que apenas 5 pessoas, glória a Deus, somos filhos? Os demais não se consideram filhos And pela resposta que eles deram. And by the responses that we got, maybe about 5 persons understood or thought that they were really children of God. Nós somos filhos de Deus, We are children of God. comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. We are bought by the blood of Jesus Christ. Quando isso entra no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, And when this sinks into our hearts that we are children of God and we have a Father, aí eu entendo quem eu sou. then I begin to understand. We begin to understand who we are. Eu sou filho de Deus. And I can understand that I am a child of God. Eu sou pai, eu sei o filho que eu tenho. And I say, I understand that I, for example, as a father, I know the child that I have. Nós tendo pai, quando vê um filho passando dificuldade, vai fazer de tudo para ajudar o filho. We as fathers or mothers, when we see our children going through difficulties, we do all that we can to help them. Você acha que Deus, olhando você, faltando algo para você, você acha que Ele não quer dar aquilo lá para você? So do you think then that God, knowing that you are going through a difficult situation, will not want to give you all that you need? E quando entendo que eu tenho um propósito, eu nasci com um propósito de Deus aqui nessa terra, So when we understand that we were born with a purpose of God on this earth, muda o conceito de gratidão then com Deus. our concept of gratitude towards God then will change.
eu quero trazer o segundo ponto, é o nosso propósito de Deus. So my second point that I want to bring is of our purpose in God. Muitos me conhecem desde o começo, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus. Many of you here know me since the time that I gave my life to God. Teve muitas profecias, Deus usou muitas pessoas, até pessoas de fora, dos Estados Unidos, da Índia, para falar que eu ia ser pastor. You know, and God used the lives of many people, both here in Japan and even in other countries, to prophesy over my life that I would be a pastor. Tem muitas fitas gravadas que Deus tem profetizado sobre a minha vida. You know, there are many recordings of prophecies over my life that E tem muitos irmãos que foi profetizado também sobre a vida deles, que ele seria ministro do Senhor. in the same way, many brothers and sisters here have these same prophecies over their lives. Então o propósito de Deus para a minha vida é ser pastor. So the purpose of God for my life is to be a pastor, O propósito da vida do Ed é ele ser mestre da palavra de Deus. and in the life of Eddie is for him to be Ponto de interrogação. a Vocês teacher acham of que é God. isso? Você acha que o propósito de Deus para a vida de Stuart é ele ser evangelista? Do you think that the purpose over Stuart's life is for him to be an evangelist? É. It is. Mas tem uma coisa antes de nós sermos, But there is something that comes before we can become these things. que muitas vezes nós não entendemos. And many times we don't understand what it is. Então, em Romanos 8:28, So if you look at Romans 8, verse 28, antes de nós sermos pastores, antes de nós sermos evangelistas, antes de nós sermos mestre, tem algo para nós sermos. and before we become any of these things, pastors, evangelists, teachers, there is something that God Romanos has in our life. 8:28, Verse 28 of Romans 8. sabemos que Deus age, Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você é fruto do amor de Deus? Are Então you- ele age para o bem daqueles que são fruto do amor dele. Are you a fruit of the love of God? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tá? Depois 29. Pois aqueles de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Vamos entender aqui. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, primeiro de tudo é o quê? Conforme a imagem do seu filho Jesus. We understand from these verses that the primary purpose of God for our lives is for us to be like his son, A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo. Né? So let's read again, just read these verses. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, which is why we ask, do you understand that you are a fruit of the love of God? And those who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his son, which is his primary purpose in our lives, that he might be the firstborn among many brothers. Então, o primeiro propósito na minha vida e na sua vida é que nós sejamos conforme a imagem e semelhança de Cristo. So the first and the primary purpose of our lives is that we should be conformed or like the image of Jesus Christ. Vamos entender aqui. Se nós não mudarmos por dentro, But let us understand that if we don't change within, se nós não deixarmos Deus moldar nós, if we don't allow God to mold us and shape us, nós vamos apenas colocar o paletó, we're just gonna nós vamos colocar o nosso ministério em cima de nós, sobre nós, we're only just gonna put on a ministry on top of who we are, e não somos mudados por dentro. and we're not changed within. Aí acontece todas essas tragédias que nós já vimos, já presenciamos, o que acontece dentro da igreja. And that's when we begin to see, and we have seen many of these tragedies that happen within the Enquanto eu não church. permitir Deus moldar a minha vida, o meu caráter, isso não vai valer de nada.
when I don't allow God to, or as long as I don't allow God to change and mold my character, nothing of your ministry will Se be eu, worth te- anything. se eu tenho um chamado de ser pastor, mas antes disso, Deus quer me moldar. You know, you have a calling to be a pastor, but first, God wants to shape you. Se Deus tem um chamado para você ser evangelista, primeiro de tudo, antes de você ser um evangelista, Deus quer te moldar. If you have a calling to be an evangelist, before anything happens, God wants to mold you. Ele quer transformar a sua vida. He wants to transform your life Por quê? Para você não ser vergonha para Ele. so that you do not become a disgrace to Him. Não adianta nós termos o chamado It doesn't make sense for us to have e the não calling permitir Deus nos mudar, nos And- transformar. and not allow God to change us and mold us. Não adianta Deus deixar nós em situação boa financeira It doesn't make sense for God to put us in a good financial situation se nós continuamos corruptos, if we continue to be corrupt within aceitando as propostas de Satanás. and we continue to accept Satan's callings and Vai purpose. resolver o quê? Nada. It won't resolve or work Não out serve anything. para a glória de Deus. And it will not serve certainly for the glory of God. Então, a partir do momento que eu entendo que Deus quer me mudar, quer me transformar, So when I understand that God wants to change me and mold me, que em primeiro lugar Deus quer transformar a minha vida, o meu caráter. that in the first place God wants to change my character. Vamos entender aqui, todo aquele povo de Israel, exceto Caleb e Josué, todos eles morreram sem entrar na terra prometida. Let's understand something, that all the people who were taken out of Egypt, all the adults who were taken out of Egypt, except Caleb and Joshua, they died without entering the promised land Por quê? because Insatisfação, of insatisfaction, comparação. comparing, Aí veio a ingratidão no coração deles, não foram gratos a Deus. which then generated ingratitude in their hearts. They weren't grateful to God. Como eu disse, Deus quer corrigir os nossos corações, quer ordenar o nosso coração hoje. As I said, that's what God wants to do today. He wants to correct and order our hearts. Quando eu me torno a imagem e semelhança de Cristo, aí Deus vai usar nós poderosamente. When I become the image of Christ, that's when God is going to use me powerfully. Como Ele me muda? When He changes me. Quando aquilo que a carne não quer fazer, And that's when I'm doing that thing that quando a carne não quer fazer. even when my flesh doesn't want to do it. Por quê? Oração é pesaroso, não é? Because we see that, prayer is heavy, isn't A it? carne não quer oração, queridos. Because your flesh doesn't want to pray. Sai de casa, depois você chega lá 8 horas, tem que chegar 8:30 aqui, ou senão na casa do irmão, não quer fazer, a carne não quer fazer. You don't want to have to get here at 8:30 in the morning on a Deus Sunday está querendo morning. moldar o seu coração. God is trying to shape your heart. Se ele não for moldado, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, vocês ficam. Because without the shaping of your heart, in the first sign of trouble, that's it. Oração é comunhão com Deus. Prayer is communion with God. E é algo que poucos têm esse hábito. And it's something that not many people have taken up as a habit. Então nós entendemos que nós somos filhos de Deus. So we understand then that we are children of God. Deus tem um propósito para a nossa vida. God has a purpose for our lives. A nossa vida diz eu e você. And when I say our lives, I mean you and I. Mas Ele quer mudar na minha vida e a sua vida. But He wants to change my life. He wants to change your life too. Por isso que Ele deu o Espírito Santo para mim e para você. And that's why He gave us the Holy Porque nós Spirit. somos ruinzinho mesmo. Because we were really rotten. Por isso que o Espírito Santo tem muitas vezes tem o símbolo da dinamite. Da dinamite. TNT. Tem um símbolo da dinamite. É dinamite. So when we understand that one of the symbols of the Holy Spirit is dynamite, TNT, Para explodir tudo aquilo que não presta. in order to just blow up everything that is not worth it in our lives. Mas se nós permitirmos Ele mudar, But if we allow Him, He will change us. muitas vezes entra algo que nós não deixamos. And many times there are things that we don't allow Him to change. Tem muitos que começam ministérios bem, There are many persons who begin their ministries well, mas quando chega na metade daquilo, se corrompe. but then they get halfway along the way. Por quê?
and they get corrupted because não foi mudado o caráter da pessoa. their characters were not changed and shaped. A igreja pentecostal é uma das igrejas que mais tem pessoas corrompidas. The Pentecostal church is one of the churches that has one church that has the most corrupt Por quê? person serving. Why? São pessoas que tiveram um chamado de Deus, Because they were persons who had the call of God, mas não deixou Deus moldar ela. but they didn't allow God to change and mold them. Então nós temos que entender, nós temos um chamado, nós somos filhos e Deus deu um propósito para nós. So we have to understand that we are children of God and He has called us. He has a calling and a purpose for our lives. Ele quer mudar a minha vida e a sua vida. He wants to change my life and He wants to change your life. Quando eu entendo que eu preciso buscar de Deus ser imagem e semelhança do seu filho, When I understand that I have to seek to become like the image of His Son, aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. that's when things begin to move along in our lives. Antes de eu ter, eu preciso ser. Before I can have something, I need to be it. Tudo bem? Antes de eu ter, eu preciso ser. Before I can have it, I have to be it. Ele está preocupado com o meu caráter e com o seu caráter. God is worried about and he cares about my character and your character. A primeira coisa que Deus quer mudar em nós The first thing that God wants to change in us é dentro de nós, uma mudança que vem de dentro de nós. is who we are inside. He wants us to have an internal change. Tirar tudo aquilo que corrompe a nosso ser. He wants to take out everything out of us that is corrupting who we are. Esse é o amor de Deus para conosco. And this is God's love for us. Deus se preocupa com o nosso crescimento interior. God is worried and he cares about our inner growth. Como você vai aprender a crescer em Deus? How do you learn to grow in God? Lendo a palavra dele, By reading His Word, orando. praying. Agora, se você fica no Facebook, se você fica nos vídeos por aí, não vai dar crescimento para But você. if you only keep looking at Facebook or you only keep looking at these videos that they have, you're not going to get É anywhere. você face a face com Deus, queridos. You have to be face to face with God, one-on-one with Him. É você saber quem você é, It's knowing who you are, chamar que Deus é Pai, calling God Father, mas Ele quer moldar eu e você. but He wants to change you, and knowing He wants to change Ele you. quer realinhar os nossos He corações. wants to realign our hearts with Him. Romanos 8,15. Let's look at Romans 8 and verse 15. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romans 8 verse 15. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Então esse entendimento que nós somos filhos So this understanding that we are sons and children é o início para que tudo aquilo que acontece na nossa vida seja de gratidão. is the beginning of everything that happens in our lives. E nós precisamos ter esse nível de gratidão. And it leads us to have gratitude. Por entender que nós somos filhos. And we need to have this gratitude in order to understand that we are Não é que children. nós não vamos ter tribulação. It's not that we won't have troubles in our lives. Quando tem a tribulação é para nos moldar. When we have tribulations, it's for us to be molded, for us to, Porque que eu sei que as boas circunstâncias é a favor de Deus para mim. because I know that good circumstances, good situations are the favor of God's will for my life. E as más circunstâncias me moldam conforme o caráter de Cristo. And the bad circumstances, the bad situations are going to change me and mold me for me to become more like Christ. No momento feliz da minha vida, In the happy sou grato a moments, Deus. in the happy moments of my life, I'm grateful to God. No momento da dificuldade, também sou grato a Deus. Estou sendo moldado naquele momento. And also in the difficult moments, because that's when I am being molded. Nós somos filhos de Deus, nós não somos aqueles bastardos. You know, we aren't bastard children. We are children of God. A herança de Deus é para nós que somos filhos. And his inheritance is for us who are his children. Nós temos que estar preocupados com o outro que o outro tem, que o outro não tem. So we don't have to be worried about what someone else has. Se deu ou não deu para você, é ótimo. Seja grato a Deus. If God gave you or he didn't give it to you, Vamos we lembrar. still are grateful to him. Nós estávamos indo para o inferno. You know, look at our situation. We were actually on our way to hell.
Estava perdido. We were lost. Lamaçal de pecado. We were mired in sin. Deus enviou seu Filho Jesus. And God sent his son Nos salvou. to save us. Who Deu o saved Espírito us? Santo para falar para nós. Sérgio, muda. He gave us the Holy Spirit to say, Sergio, change. Isso não agrada seu pai. You know, this doesn't please your father. Isso também não vai levar você para muito longe, não, filho. And it's not going to take you very far, son. Então é hora de eu mudar. So it's the time to change. É a hora de você mudar. It is the time for you to change. É na hora de você ser transformado. It is the time for you to be transformed. Nós entendemos o propósito que Deus tem para a nossa vida. For us to understand the purpose that God has for our lives. Se eu sou mudado, se eu sou transformado por dentro, eu sou o melhor pastor. And if I am molded and I'm transformed within, then I become a better pastor. O Ed vai ser o melhor mestre. Eddie will be a better teacher. Stuart vai ser o senhor do evangelista. Stuart will be a better evangelist. Porque ele foi mudado por dentro, ele tem um caráter de Cristo. Because he was changed within. Quando ele começa a falar a palavra, é aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo acontece. And when they begin to say the word, then that's the word of God. That's what happens. Então, primeiro de tudo, nós temos que ser transformados por Deus. So the first thing is that we have to be transformed by God. E nós somos filhos de Deus. And understand that we are children of God. Então começa a afastar a insatisfação que nos prende. So let's begin to take ourselves away or move ourselves away from insatisfaction. Tira a insatisfação do seu coração. You know, take it out of your heart. Muitas vezes Satanás coloca isso na nossa mente. You know, and many times Satan puts this in our minds. Sabe aquela vozinha? You know that little voice. Por que aquele cara consegue e você não? You know, how come they got to do it? Será que Deus I te couldn't. ama mesmo? Does God really love me? É a Does voz God da really love me? serpente lá no Éden. It's just like the voice of the serpent in the Garden of Eden. Eva, Deus falou que você não pode comer nenhum dos frutos? Eve. Não, pode comer de todos, só menos um. You know, did God say you couldn't eat Você any acha of que the Deus está fruits? falando a verdade mesmo? You know, and she answered, no, God said we can eat any of them. Se você comer, certamente você vai ficar igual Deus. You know, and then he said, oh, well, you're not going to Ela die. colocou insatisfação no coração da mulher. You're going to be like God. Ela é mesmo, né? Por que não podemos comer? É tão sutil. And this generated this insatisfaction in Eve's heart, saying, you know, that's true. Why Nós se can't torna we até eat? amiguinho dessa serpente aí. You know, they kind of became best friends right there. É muito sutil. Satan is very subtle. Quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que a serpente chegou de repente, né? A Eva. You know, sometimes when we read the Bible, we think, oh, you know, the serpent just, you know, stepped up to Eve. Ela veio falando tudo aquilo que a Eva precisava de ouvir, queridos. You know, he came just saying everything that she wanted to hear. Quando a Bíblia fala para afastar da aparência do mal, essas pessoas que bajulam muito você. You know, when the Bible says, you know, stay away from even the appearance of evil. A palavra de Deus diz isso, mas não é bem assim. It is about staying away from those persons who are like that. They say, oh, you know, the word of God isn't O quite mundo like parece melhor. that. You know, the world seems to be a little bit better, doesn't it? É na onde nós quebramos a cara. You know, it was where we had all the fun. Come on. E muitas vezes ordenamos essas pessoas para serem ministros de Deus. You know, and sometimes these are the persons who call themselves or become ministers of God. Mas dentro não está mudado. But within them, Caráter não transformado. they have not been changed and their character has not been transformed. Quando o tombo acontece, You know, and when everything happens, faz aquele barulho no reino de Deus. you know, then it begins to, you know, create this big noise in the kingdom of God. Só tem aquela gargalhada de Satanás. You Mais know, um. and the only one who is laughing at that time is Satan. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Quantas pessoas estão escondendo de Deus aqui? You know, when Adam and Eve sinned, what did they do? They hid from God. Now, how many persons here are Vem hiding aqui from corpo God? presente, mas está longe de Deus, está fugindo de Deus. You know, maybe suddenly you are a little bit far from God. You're running away from Him. Quando vem esse tipo de acusação ou tem essas palavras de conforto de Satanás, You know, when words of accusation come or maybe words of comfort from Satan come, começa a orar em línguas. you need to begin to speak in tongues. Nesse momento, quando vem essas coisas, começa a ter o sabor de orar em línguas, o privilégio de orar em línguas. You know, when these things come against you, then that's when you begin to taste and have the taste for speaking in tongues Que o and praying Espírito in Santo vai tongues. estar falando o que está acontecendo no seu espírito. Because that's when the Holy Spirit is going to speak into your spirit and tell you what's going on. Muitas vezes eu vou em muitas coisas assim que já está tudo armado.
Muitas vezes eu visito pessoas, mas a pessoa está tudo armada, Satanás já armou tudo para a gente cair. Many times I visit persons and, Satan has already set up the situation for me to A fall. caminho, normalmente, eu vou ouvindo o Espírito Santo, começo a orar em línguas. And on my way, I normally go praying in tongues. Até os versículos eu tinha memorizado, tinha colocado no tablet, se não tinha marcado na Bíblia, aquilo lá vai mudar, porque o Espírito Santo direciona você para outro lugar. And when you're speaking in tongues and listening to the Holy Spirit, sometimes even the verses that you had put that, okay, you're going to read these verses, you don't do them because the Holy Spirit is going to take you in another direction. Nós somos filhos We are children. e Jesus nos enviou o Espírito Santo. And Jesus sent the Holy Spirit Por quê? Para ele ser o nosso amigo. because the Holy Spirit is our friend. Jesus já disse que o Espírito Santo é nosso amigo. And Jesus has already said that the Holy Spirit is É our nós friend. sermos amigos dele. And we have to be his friends too. É você aceitar ele como seu amigo. You have to accept him as your friend. Porque você já teve amizade com alguém que não quer a sua amizade? Have you ever tried to be friends with someone who didn't want your Huh? friendship? Não tem como. It didn't work. Couldn't Ele é work. seu amigo, mas se você não quer ser amigo dele, como vai funcionar? For example, the person wanted to be your friend, but you didn't want to be their Não há friend, or mudança vice no seu versa. caráter. Não há transformação em você. So we see that nothing about you changed. Então é ser grato a Deus, So we have to be grateful to God porque nós somos filhos. because we are children, E Ele quer transformar nossas and vidas. he wants to transform our lives. E quando nós entendemos isso, And when we understand this, as coisas começam a acontecer. that's when things begin to happen. E Deus tem falado muito forte a respeito daquelas pessoas que já afastaram do caminho do Senhor. And God has spoken really strongly to me about those persons who have already left the way of God. Você sabe por que você afastou. These persons know why they left. Talvez você começou a comparar. Maybe they begin to compare. E você simplesmente se afastou, decidiu sair fora do caminho do Senhor. And you just simply decided, okay, enough, I'm going to leave. Aí volta para o caminho do Senhor. So then we have to come back to the Mas way não of tem uma God. mudança de atitude. But there's no change of attitude in you. Continua com a mesma vida. You continue with the same life. Não deixa Deus se transformar. You don't allow God to transform you. Aí o que acontece? Estou fora do caminho do Senhor novamente. And what happens? You fall out again. You're away from the way of God again. Vou falar algo, pode ser pesado para você. I'm going to say something right here, and it may come across as being very A heavy. pessoa que desvia do caminho do Senhor, The person who has left the way of God, a pessoa nunca teve encontro com Jesus. that person has never known Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, From the moment that you offer your life to God, nada vai tirar você dos caminhos dele. nothing will take you off this road. Nada. Nothing. Então você que já desviou, So if you have gone voltou away para os caminhos do Senhor, from the way of God, conselho, frequenta oração, I'm reunião de oração, I'm going to give you some advice. First, pray. enche da palavra de Deus, Fill yourself with the word of God. tenha intimidade com o Espírito Santo, Have intimacy with the Holy Spirit. que é Ele que vai te segurar você aqui dentro. He then is going to secure Você vai you ter gratidão de ser filho de Deus. within the way of God, and then Ser you're going salvo to begin por to Ele. have gratitude to God for being saved. Vamos by Him. entender, nós não usamos nada nosso, porque não tem coisa boa. Let us understand that we were nothing. There was nothing good in us. Quem nos salvou? Deus, por causa do amor dele. And God saved us through His love. Quem morreu na cruz do Calvário? Nós vamos, relembrar aquilo que Jesus fez por nós. And as we're going to remember today, who is it that died on the cross? Jesus Cristo. It was Jesus Christ. O que nos dá uma estrutura, que nos dá um parâmetro para a nossa vida cristã? And who is it that gives us the limits, the parameters for our Palavra de Christian life? Deus It is the Word of God e o Espírito Santo. and the Holy Spirit. O que nós entramos? Com a obediência. So what do we need to bring to the situation? Simples. Obedience. That's it. E ser grato a Deus. And just be grateful to God. Ter gratidão, porque nós sabemos quem Ele é And have gratitude to God because we know who He is e nós somos filhos. and know that we are children. Mateus 6,33. Let's go to Matthew 6, verse 33. Busquem 6,33. Mateus 6,33. Matthew 6, verse 33. Busquem, pois, em primeiro lugar. Em segundo lugar, está escrito na sua Bíblia? Terceiro? Em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua
justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas a você. Verse 33 of Matthew chapter 6. But seek first, not second, not third place, first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Então nós temos motivo de sobra para nós agradecermos a Deus. So we only have reasons to be thankful to God. Busque em Search Deus o for what you reino de want. Deus em primeiro lugar. Search for the kingdom of God in the first place E a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? and his righteousness. What is God's righteousness? Jesus. Ele justificou a minha vida e a sua God's vida. righteousness is Jesus because Jesus is the one who justified my life. E and your essas life. coisas está falando bens materiais. And these things, when it says these things, it's talking about material goods. Você sabia que você é único que Deus criou? Do you understand that you are unique in God's creation? Eu fui fazer um exame de vista esse tempo atrás no oftalmologista. I went to the ophthalmologist the other day and to do a visual check. E esse médico tirou duas fotos do meu olho, o esquerdo e direito. And the doctor, he took 2 photos of both my eyes. E eu achei interessante porque o esquerdo é diferente do que o direito. And I found it interesting because the left eye was a little bit different from the right eye. Ele falou assim, eu fiquei assustado. Eu falei, por que uma cor e outra é outro, né? And the Um olho é colors uma were cor e o different. outro olho é outra. You know, and the colors were different and I was like surprised and like, why? Todo mundo são assim. And he said, everybody's like that. Então ele falou assim, então nós temos 14 bilhões de olho no mundo You know, so he said, we have 14 billion eyes in the world e nenhum é igual ao outro. and not one is the same as the other. Nós somos exclusivo de Deus. We are exclusively God's creation. Por isso que quando faz a leitura da sua íris, do olho, a íris é a cor, né? Então, é sua. Ninguém mais tem aquilo. So when you think just of the color of your iris, it's yours. Olha o cuidado que Deus tem com No você. one else has that. Olha o cuidado que Deus tem conosco. Look how God cares for you in the details. Você imagine. Just Cuidado. imagine. Totalmente diferente um do outro, One completely different from the other. mas nós temos apenas um Deus. But we all have the same God. Sempre Ele está cuidando de And nós. He is always taking care of us Para nós sermos a semelhança, caráter de Cristo. in order for us to become the likeness of Christ. É nós sermos igual Paulo. We need to be like Paul. Se você for ver as cartas de Paulo, If Sim. you look at his letters, por toda a tribulação que ele passou, look at all the tribulations that he went through. ele sabia que era Deus que estava permitindo aquilo. He knew that it was God who was allowing these things to happen. Ele foi o cara que mais apanhou no Novo Testamento. I think he was the one who got into the most trouble in the Não New porque ele era Testament. ruim, porque ele pregava o evangelho. But it wasn't because he was a bad person. It was because he was preaching the gospel. Foi a pessoa mais presa no Novo Testamento. He was the one who went to jail the most in the New Quase sempre ele estava Testament. preso, porque ele pregava o evangelho. And why? Because he was preaching the gospel of God. E ele diz, eu sei que Deus pode todas as coisas, And he says, I know and I understand that God can do all things. e eu sou de Deus. And I am his. Eu sei passar tribulação, I might go through tribulation. eu sei estar bem com Deus. I can be good with God. Tudo aquilo que acontece comigo, eu sei que vem de Deus. Isso é gratidão. And I know that everything that happens with me comes from God. And this is gratitude. Então tudo que acontece conosco vem de Deus. É Everything that permissão de happens Deus. then with us E se nós temos essa permissão, comes from God. é que Deus sabe que nós possamos suportar essa And if tribulação. we have this understanding of him, then we know that it is God allowing these things Isso to vai come. nos moldando. And this changes us and molds us. Isso vai estar trazendo transformação no nosso ser. And this is what brings transformation to our being. Então, eu estou falando para mim e para você. So I'm saying this for myself and to you. Nós temos aqui ministros de Deus. We have ministers of God here. Yes? Ó, não foi como a primeira vez, não, o que aconteceu. Então, nós temos ministros de Deus. So we have ministers of God here. E Deus quer nos transformar primeiramente. But God wants to first transform us. A primazia de Deus é que transformar eu e você. The primary goal of God is Então, to se coloque de pé transform antes de nós us. cearmos. Let's stand up
and we're going to partake of the Lord's Supper together. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Allow the Holy Spirit to minister into your heart during this time. Ele quer realinhar o seu coração nessa manhã. He wants to realign your heart today. Fui chamado para ser pastor, Were you called to be a pastor? mas o primeiro chamado Deus quer me moldar conforme o caráter de Cristo. But before that, God wants to shape your character. Antes de eu fazer qualquer coisa errada, Before you end up doing anything wrong, eu sempre pergunto: o que faria Jesus no meu lugar? I always say to God, speak into my heart. Antes de você fazer qualquer decisão na sua vida, So before any decision in your life, o que Jesus faria no seu lugar? what would Jesus do in your life, in your place? Feche seus olhos se você puder. Close your eyes if you can, Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. and allow the Holy Spirit to minister into your heart right now. Se você não conhecia esse Deus, que a primazia dele é mudar você, If you don't yet know this God whose primary purpose is to change your heart, permita que ele mude, toque no seu coração, allow him right now to touch and change your heart para você ser um senhor de um ministro. so that you can become a minister of him. Aquelas pessoas que realmente, quando olham você, falam: ó, a verdade. And that the persons, when they look at you again, say, yes, Essa that pessoa foi person's moldada e real. transformada. That person was changed, transformed. Deus está usando ela. God is using this person. Que nós possamos ser igual Paulo. Let's be like Paul. Caiu uma vez do animal, You know, muitas Bíblias falam que foi do cavalo, he fell off the horse aprendeu com o tombo. and he learned Eu how to vejo, return. eu vejo que tem muitos que caem, And I see that many people are falling, mas não aprendem com o tombo. but they don't learn how to get up again. Então que nós possamos aprender com os tombos. So let us learn As coisas ruins acontecem na nossa vida para nos moldar. that bad things will happen in our lives, but they are there to change us. E nós ser grato a Deus porque nós somos filhos. And that they allow us to be grateful to God because we are children. E Deus tem algo, tem um ministério para mim e para você. And God has something for me and you. He has a ministry for you and I. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas. So Deixa o if you- Espírito ministrar no seu coração. If you speak in tongues, begin to do so right now and let the Holy Spirit minister to you. Se você não fala, tem uma promessa na palavra de Deus que todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, If you don't yet, then know that there is a promise in the o Word of Espírito God Santo mora dentro de você. that though all those who offer Então their começa a lives to falar em God línguas nesse momento. can do this. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Let the Holy Spirit minister into your life right now. Deixa ele realinhar o seu coração nessa Let manhã. Him realign your heart right now. Pai, Father, aqui está a sua igreja, here is your church que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. that was washed and redeemed by the blood of Jesus Christ. E que seu Espírito Let your Holy Spirit possa estar realinhando o coração de todos que aqui estão. realign the hearts of those who are here today. Que ele seja ministro, Let them be ministers, que todo o principado, a potestade, todos os reinos espiritual conheça. that all the principalities, all the authorities, the powers, they will recognize and know. Que toda mentira, todo engano de Satanás And let every cheating, every lie of Satan seja tirado agora em nome de be Jesus. taken out of their lives right now in the name of Jesus. Toda insatisfação do nosso coração Every insatisfaction in our heart, possa sair de nós agora em nome de Jesus. let it come out of us right now. Que nós possamos ter um coração obediente ao Senhor. And let us have a heart that is obedient to you. E que o nome do Senhor possa ser exaltado, possa ser glorificado. Let the name of the Lord be exalted and Através de glorified todos que aqui estão. through all those who are Que são Christians, filhos. who are children, Que são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. who are those who have been called according to your Que purpose. permitiu o Senhor transformar o coração deles. Those who have permitted the Lord to transform them. E que sempre nós possamos entender And let us always understand que nós somos salvos that we are saved e não morremos por aqui. and we don't die. Mas o Senhor tem um propósito para cada um de nós. But you, Lord, you have a purpose for our Que esse lives. propósito se cumpra em cada um aqui. So let this purpose be fulfilled in every one of us here. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Começa a falar em língua se você